Mateus capítulo 3, vamos ler versos 10 a 12. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Vamos repetir só o verso 10, lendo juntos, porque aqui está o tema que nós queremos dar para esta mensagem. Vamos ler juntos o 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos falar sobre o machado, a pá e o fogo. Vamos orar. Querido Jesus, agradecemos a Ti por este momento sublime, rogando o Senhor que esteja aqui conosco, falando, trazendo o alento e a força, a luz da sua presença e da sua palavra ao nosso coração. Abençoe nossos queridos irmãos que serão alcançados por esta mensagem em muitas partes deste país. Que o Senhor possa abençoar igualmente a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Naqueles dias que antecederam a primeira manifestação do Filho de Deus, o profeta João Batista foi enviado por Deus para romper o silêncio profético que já durava 400 anos em Israel. Sua voz bradou fortemente nos desertos da Judeia, anunciando a emergente necessidade de um retorno a Deus. João Batista veio com a mensagem do machado, da pá e do fogo. Ele avisou aos seus contemporâneos, dizendo as palavras incisivas: raça de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão da ira de Deus? Antes de serem batizados, demonstrem que vocês abandonaram o pecado, praticando obras dignas. Não confiem no fato de serem descendentes de Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A sociedade daqueles dias estava vivendo uma religiosidade vazia e sem Deus. João Batista então aparece como um pregador austero, exigente. Sua palavra, sua mensagem ecoa nos desertos, mas de uma forma milagrosa as pessoas vão até ele. Multidões vão ouvir o que esse homem tem para dizer. A mensagem era emergente, a mensagem era de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus veio a João no deserto. Essa era a razão porque as pessoas sabiam que quando aquele homem começava a abrir a sua boca, os seus corações pulsavam mais rápido. Havia uma sensação forte de convocação divina, de voz de Deus na terra. João Batista chamou aquela geração de raça de víboras, por causa da vida que levavam. Então João, que era o porta-voz de Deus, exigiu que o povo tomasse uma posição correta diante de Deus. O machado, a pá e o fogo falam exatamente de atitudes. Atitudes que Deus espera que os homens tomem em algum momento da história. Esta mensagem tem ecoado, ela volta, ela vai e vem. Não sei, talvez a voz do profeta no deserto está ecoando também em nossos dias. João então
traz aquela mensagem que tem um impacto muito forte. E todo o povo então corre para o rio Jordão. João, porém, não se dava por satisfeito apenas por reunir as multidões. Hoje nós temos grandes movimentos religiosos que congregam, que reúnem multidões. João, se fosse avaliar o ministério de João pelas multidões que reuniram ao seu redor, ele era um sucesso, o maior pregador daqueles dias. Mas João não estava impressionado com multidões, porque quando as multidões chegavam, João bradava publicamente que o rio Jordão não podia salvar ninguém. João bradava dizendo que Deus exigia muito mais do que um batismo, do que um banho batismal. Deus estava pedindo aos homens uma mudança de coração. Ainda hoje é assim. Muitas vezes o povo, a multidão, os povos trocam a causa pelo efeito. A causa não são os templos, é apenas o efeito. Ele vai servir para abrigar aqueles que converteram, aqueles que compungiram-se em seu coração. Mas ele não pode, o templo em si, o rio Jordão em si, não podia alterar o destino eterno de ninguém. Nunca devemos trocar a causa pelo efeito. Muitos, às vezes, correm para o templo, e é bom ir ao templo. É claro que o templo é um lugar adequado, muito aprazível de estar, mas temos que entender, o templo é só um instrumento, o templo é só o meio para atingir o fim verdadeiro. Por exemplo, agora, graças a Deus, porque você e eu estamos aqui, louvado seja Deus, porque escolhemos este lugar para terminar este dia, hoje, ouvindo a palavra de Deus. Mas o que é que nós vamos fazer com a palavra de Deus que nós vamos receber neste templo? É isso que pode mudar toda a vida. É isso que pode, de fato, fazer toda a diferença, toda a mudança em nossa vida. Então não é apenas o vir e o ir, mas é o de estar num lugar pronto para ouvir Deus falar com a gente. Então, João, como Jeremias, que tinha vivido 500 anos antes de João, Jeremias tinha debatido com o povo, que escolhia estar no templo, mas escolhia com intenções não corretas, não verdadeiras, porque eles achavam que o simples fato de entrar ali para dentro daquele recinto sagrado já era o suficiente para que Deus simplesmente justificasse todos os seus erros. E não era. Então Jeremias diz: olha, cuidado para vocês não esconderem de Deus no templo, pensando que ali nada do que vocês andam fazendo não será levado em conta. Entende? É isso que o Senhor está falando, e através de João isso se repete naqueles dias ali em Jerusalém. O templo não pode protegê-los. Não se esqueçam de que Deus exige de vocês uma mudança de coração. Somente isso pode livrar o homem de um eminente juízo que há de vir. Naqueles dias as pessoas foram tomadas pela forte convicção de que haveria um juízo vindouro. Não resta dúvida de que todos estavam conscientes que aquela voz que bradava no deserto da Judeia fazia estremecer os corações. Mas o que João e o que Deus, o Deus de João, esperava, não eram apenas uma comoção emocional, mas uma atitude firme. O machado, a pá e o fogo significava atitudes enérgicas consigo mesmo. É colocar o machado à raiz da árvore. Muitos de nós precisamos cortar algumas coisas que as nossas vidas estão já habituadas a viver e a praticar. Muitos de nós temos que sermos mais firmes em nossos propósitos, em nossas decisões. Muitos de nós temos que colocar de fato a nossa vida integralmente na mão do Senhor.
O precursor do Messias pregou sobre 3 coisas fundamentalmente necessárias para a salvação. A primeira coisa que João anunciava veementemente, ele dizia, Mateus registra, eu vou ler o texto de Mateus capítulo 2, verso 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra do arrependimento é uma palavra extremamente libertadora. Não é humilhante, não é massacrante. O convite e a intimação de Deus para que os homens se arrependam é para cura, é para salvação, é para libertação. Arrependimento é exatamente a gente se posicionar da forma correta diante de Deus e diante do pecado. Arrependimento é exatamente esse sentimento interior de que há uma atitude, há uma força interior nos corações dos homens que às vezes os impele a fazer coisas completamente contrárias à vontade de Deus, e isso vai ter consequências. Então é tratar o pecado como pecado. Não é chamar o pecado apenas de foi um problema do meu temperamento, não, foi apenas uma precipitação da minha mente. Não, pecado é pecado, eu pequei, eu transgredi a vontade de Deus, eu agi contra um Deus santo. Quer seja contra uma pessoa, sempre é contra Deus, não importa. Então sempre a convocação divina começa: arrependei-vos, porque Cristo não salva o homem no pecado, mas do pecado. O arrependimento é exatamente essa nova posição que nós assumimos, dizendo para nós mesmos: andarei no caminho do Senhor, vou tomar uma decisão firme, por esse caminho não vou passar, não vou pisar nessa vereda. Eu quero andar com Cristo, eu quero viver com o meu Senhor Jesus Cristo, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É necessário então nós compreendemos que o pecado é uma ofensa contra Deus. João comparou a sua geração a cobras venenosas. Que coisa tremenda, é a natureza do pecado que João está expondo aqui. Por quê? Porque o pecado transforma o homem em algo perigoso. Em algo perigoso para nós mesmos. É necessário então reconhecer as implicações espirituais que o pecado pode causar. Os efeitos colaterais do pecado são gravíssimos, são perigosíssimos. Uma coisa que o pecado faz, muita gente não se dá conta, é que o pecado pode escravizar. O pecado é como uma droga, que aparentemente tem uns efeitos aparentemente agradáveis a princípio, mas depois a gente colhe um mal muito danoso, porque ele vai afetar a mente, vai afetar o corpo, vai afetar a alma, vai afetar a nossa estrutura humana. Então o pecado escraviza. Conta-se que um certo homem começou a beber vinho, e logo ele habituou-se, de tal modo que quando se embriagava, perdia quase por completo o juízo. E em uma ocasião, levaram-no para a cadeia. Quando passou a sua embriaguez, perguntou ao carcereiro por que estava ali. O carcereiro perguntou-lhe: o que? O senhor não sabe? O senhor não se recorda por que o senhor está aqui? Não se lembra que quebrou uma garrafa na cabeça do seu companheiro? Aquele homem respondeu: não me lembro. Noutra ocasião, foi preso novamente. Perguntou ao carcereiro novamente por que se encontrava ali. E o carcereiro lhe disse de forma solene: por assassinato.
Ele disse: não, por assassinato não. Isso não pode ser. Respondeu então aquele homem apavorado. O carcereiro tornou a dizer-lhe: o senhor cometeu um assassinato e agora não vai ser fácil sair daqui. Em seguida, aquele homem começou a pensar na sua família, pensou na sua esposa, nos seus filhos, e quase chorando, disse ao carcereiro: por favor, não contem a minha esposa. O carcereiro respondeu: não podemos fazê-lo, a sua esposa está morta, o senhor a matou ontem à noite. O pecado é assim, ele escraviza. Aquele homem ficou petrificado, mas já era tarde. O domínio do pecado tinha levado ele a um crime contra sua própria família, seus filhos e sua esposa. Mas o pecado não apenas escraviza, o pecado tem um efeito nocivo de cegar, tirar a visão do homem. A história universal nos conta que era uma prática oriental a de furar os olhos dos inimigos. Quando um chefe ganhava uma batalha, ele colocava os seus inimigos em fila e um carrasco começava a vazar os olhos dos soldados vencidos. A história então conta-nos que às vezes o capitão daquela guarnição, daqueles soldados vencidos, ficava de lado, era colocado de lado para ver a crueldade que aquele carrasco faria com os seus soldados derrotados, furando os olhos. Diz a história que alguns enlouqueciam em contemplar o sofrimento dos seus companheiros. Em nossos dias, moços e moças, adultos e velhos, voluntariamente estão se colocando em fila para que Satanás os seguem com seus divertimentos, com seus vícios, com seus pecados, e então eles ficam cegos espiritualmente, de tal maneira que não podem ver a beleza e a glória de Cristo, não podem ler as Escrituras, não podem contemplar a salvação de Deus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo aos Coríntios 4:4. Mas o pecado também deforma. Conta-se que Leonardo da Vinci, aquele homem que foi um dos mais geniosos do mundo, pintor, escritor, cientista, anatomista, historiador, músico, poeta, tudo que você pensa que uma pessoa pode ser, ele foi. Mas ele estava pintando, foi considerado um dos maiores pintores da humanidade. Leonardo da Vinci, italiano, nascido em Florença. Ele estava pintando o quadro da Última Ceia, que ficou famoso. E ele então chegou no ponto em que teria que pintar o rosto de Cristo, a pessoa de Cristo. E ele não sabia em quem espelhar, em quem olhar para pintar, para dar uma ideia, né, da fisionomia de Cristo. Então ele saiu procurando, ficava olhando para as pessoas, procurava aqui, procurava acolá, até que ele foi parar numa igreja. E conta-se que ele ali, assistindo um culto, viu quando o coral se levantou para cantar. E ele fixou os olhos dele em um rapaz, um jovem, muito formoso, muito terno, muito lúcido, com uma feição muito inocente, muito pura. E ele disse: esta é a face que eu preciso. E conversou com o rapaz no final, disse: você poderia pousar para mim? Eu quero tentar, reproduzir a face de Cristo. O rapaz aceitou, permitiu, era cristão. E ele então olhava para o rapaz e ia reproduzindo os traços dele para representar Cristo. Tudo bem, terminou aquela parte, o rapaz foi embora. Passaram-se muitos meses e ele continuou lentamente pintando o seu quadro da Última Ceia, até que ele chegou na pessoa de Judas Iscariotes. Ele disse: agora eu preciso de alguém que represente os traços da ambição, da avareza, da traição, da inveja, da maldade. Ele disse: agora eu tenho que procurar nos antros do crime, da promiscuidade, do pecado, nos lugares onde o vício campeia, onde estão os homens perversos. E ele foi naqueles subúrbios da cidade. E então, num determinado lugar, ele encontra um moço, que só de olhar para ele dava arrepios, de tanta
maldade, tanta expressão de coisa ruim. Ele disse: você poderia pousar para mim pintar um personagem? Eu pago você. Então aquele rapaz disse: tudo bem. E foram. E ele começou então a olhar, espelhar no rapaz e procurar pintar, traduzir, né, a ideia de Judas Iscariotes. E ele terminou, foi pagar o rapaz certo? E resolveu perguntar: qual é o seu nome? Aquele rapaz deu um sorriso cínico, olhou para ele, disse: eu sou o Petri Bandandelo. Ele disse: o quê? Mas não foi você que alguns meses atrás pousou para mim pintar o rosto de Cristo? Ele disse: sou exatamente ele, só que eu deixei a igreja e estou embrenhado no pecado. O pecado deforma, o mesmo que podia algum tempo atrás mostrar algo da face de Cristo, agora espelhava a face do traidor Judas Iscariotes. Então não pense você que o pecado dignifica. O pecado não dignifica, ele desonra. O pecado é deplorável, o pecado rouba de nós a imagem bela e linda de Deus. O pecado tira de nós a sublimidade, a inocência e a santidade de Cristo. É só isso que ele faz com a gente. O pecado não merece ser agasalhado. Não tente proteger o seu pecado. Olhe para ele e mande um machado nele, corte ele pela raiz. A Bíblia diz que o Senhor tem uma pá, e com essa pá ele separa a palha do trigo. Vamos usar a pá de nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua palavra. Vamos separar a palha do trigo. Às vezes tem palha em nossa vida e Deus quer que fique só o trigo, porque a Bíblia diz que Ele vai separar a palha do trigo, vai recolher o trigo no seu celeiro, é o céu, mas a palha Ele vai queimar com o fogo que nunca se apaga. Há um contraste tremendo entre a santidade e o pecado, entre a beleza de Cristo e a deformidade do mundo, o horror do pecado, o distanciamento de Deus. Petri, aquele rapaz, havia deixado a igreja, se enveredado pela senda do pecado. Imagine o quanto o pecado pode deformar o ser humano. Mas além disso, o pecado separa o homem de Deus e pode levá-lo à perdição eterna, à separação permanente de Deus. O pecado precisa ser rejeitado. Nós precisamos ganhar força contra o pecado, odiando-o, rejeitando-o, por mais que ele pareça ser convidativo. A Bíblia diz que Moisés, no auge da sua vida, da sua juventude, da sua liderança, da sua força, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Sim, o pecado tem um certo gozo, mas a Bíblia diz que é por pouco tempo. Deus está conversando conosco sobre a vida eterna, não apenas sobre poucos dias. O pecado pode ofertar para o jovem, para a moça, o rapaz, para o ancião, para qualquer pessoa, alguns momentos de prazer, de atratividade. Mas depois o fim será amargo, será dolorido. As pessoas chorarão amargamente. A Bíblia diz que todos pecaram, porém Jesus nunca pecou, nunca viu pecado, mas mesmo assim Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que salvação gloriosa! A salvação então passa necessariamente pelo arrependimento. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Atos 17, 30 e 31. A segunda atitude que João Batista pregava, atitude enérgica, firme, de homens e mulheres valentes que querem vencer o mal. João pregava não somente o arrependimento, mas ele pregava também a conversão a Deus.
Não voltem-se para o Jordão, voltem-se para Deus. Não voltem-se apenas para o templo, volte-se para o Deus que habita aqui e enche todo o universo. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos. Olha, a religião fala isso. Eu tenho por pai Abraão, minha família toda é evangélica. Eu sempre gostei dos hinos evangélicos. Isso não faz diferença nenhuma, não vai salvar a sua alma. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem se arrepende deixa o pecado, quem se arrepende se volta para Deus. Se uma pessoa se diz convertida, mas ainda permanece no local do pecado, sua conversão pode ser colocada em dúvida. Porque Paulo escreveu, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que se repartir, tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirada de entre vós. Efésios 4, 28 a 31. A conversão a Deus é a única condição para que o homem receba o perdão. O Senhor disse no passado, através de Isaías, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. E por fim, João Batista aconselhou as multidões que vinham até ele, dizendo, tenham fé em Jesus. Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Se eles estavam impressionados com João, João disse, eu não sou nada perto dele. Quando ele chegar, olhem para ele. Quando ele chegar, sigam-no. Quando ele chegar, ouçam-no. Quando ele começar a pregar, obedeçam-no. Fé em Jesus. Vem alguém que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui não é o fogo destruidor, não é o fogo do juízo. Esse aqui é o fogo purificador, santificador, que vem junto com o Espírito Santo de Deus para o coração daqueles que têm fé em Deus, em Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia compara os ímpios à palha. O homem ímpio ele pode ser poderoso, ele pode ser rico, ele pode ser catedrático, iluminado no sentido acadêmico, intelectual, ele pode ser poderoso na terra, mas a Bíblia diz que ele é palha. Esta é a natureza do homem sem Deus, palha. Ah, mas esse homem é o homem mais rico da cidade, palha. Você sabe que palha não resiste a nada. Palha só tem um fator positivo e bom para ela. Ela serve para alimentar fogo. Ela é muito boa para fogo. Nada mais. Não tem peso. Um caminhão de palha não pesa nada. Assim são os ímpios. Jó profetizou e disse, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago, para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Malaquias disse, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Palha é inútil, serve para alimentar então o fogo. O Salmo de número 1 faz um paralelo entre o ímpio e o justo. Está escrito, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Qual que é a estabilidade do ímpio? Nenhuma. É igual aquelas folhinhas secas que qualquer vento vai assoprá-las para muito longe.
Na hora da aflição, na hora do acerto de contas, não vai contar, não é o dinheiro, não é a posição social, não é a intelectualidade. O que vai contar naquele dia é se aquele homem é justo ou se ele então é ímpio. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, eles não vão parar em pé. No dia do trono branco, no grande trono branco, os ímpios cairão por terra diante da face daquele com quem eles vão de tratar. Toda a soberba deles cairá por terra, todo o orgulho deles será jogado ao chão. Estava acompanhando alguns momentos da CPMI, do INSS. Tem pessoas que estão sendo investigadas, que num determinado tempo ele ganhava 5 mil reais por mês e tinha um carrinho velho para andar. Aí criou uma empresa de fachada para associar os aposentados, sem o consentimento deles, é claro, porque foi um ato de roubo, de assalto. E aí associaram milhares de pessoas naquela empresa. Aquela pessoa que tinha uma vidinha que não tinha nada. Em 5 anos só, passou a ter jato, helicóptero, carros, coleção de carros importados. Pessoas que não tinha 50 mil reais de reserva, que poderia ser já uma ótima coisa num banco. Não. Depois de 5 anos, em vez de ter uma reserva de 5 mil reais, que seria justa, eles tinham uma reserva de 500 milhões de reais. E por incrível que pareça, muitos destes frequentavam igrejas evangélicas. Estão sendo pressionados pela justiça, pelas comissões, pelos inquéritos. Outro dia eu vi um inquérito de um rapaz com 30 e poucos anos, 33 anos, agora o último, 33. Até o Magno Malta falou para ele: mas com essa idade, amigo, você devia lembrar que um outro personagem que andou por este mundo, que tinha a sua idade, ao invés de estar roubando os outros, estava dando a vida para salvar os pecadores. Achei interessante, o Magno Malta foi em cima. Se o senhor ficou bilionário em poucos anos, 2, 3, 4, 5 anos no máximo, todos iam ficando bilionários, que eram milhões de pessoas que eram subtraídas delas, 30 reais, 40 reais, 50 reais, 20 reais. Vocês não fazem o cálculo, não imaginam. E muitos desses que eram integrados em igrejas ainda davam testemunho dizendo que era Deus que estava dando para eles prosperidade, combinando com a mensagem dos pastores deles, que pregava sempre a mensagem da prosperidade, que Deus podia fazer uma revolução aí, sabe de onde ninguém sabe explicar, e fazer com que a pessoa se tornasse bilionária em poucos dias. Tudo mentira, tudo falso. Riquezas apodrecidas que deporão contra essas pessoas no tribunal do trono branco, aonde Deus diz: ai dos ricos deste mundo, que mingou o salário dos pobres trabalhadores que para eles trabalhavam em suas terras. Ai dos ricos, as vossas riquezas darão testemunho contra vós. Irmãos, a Bíblia diz: tendo com que comermos e com que vestirmos, estejamos com isto contentes, porque nada trouxemos para este mundo e nada dele vamos levar. Jesus disse: ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Essas pessoas, muitas delas estavam dentro de igrejas evangélicas que dizem que prega salvação. Que salvação é esta? Salvação para eles era deixar de ser pobre em 5 anos, ficar bilionário à custa do dinheiro dos outros. O céu para eles era comprar carros importados de 3 milhões de reais. Este era o céu deles. Então fiquem com o vosso céu. Eu quero o céu de Deus, eu quero o céu de Cristo.
Eu quero este céu. Eu não trouxe nada, igual Jó disse: nu vim para este mundo e nu sairei dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Um dia viveremos eternamente numa cidade gloriosa, herdaremos o céu como morada eterna. O Senhor será o nosso rei, nós seremos reis e sacerdotes com Ele, e nós reinaremos e glorificaremos o nosso Deus eternamente. Muito cuidado com coisa muito fácil, querido irmão. Muito cuidado com ofertas vantajosas que não têm origem. Olha, nós estamos vendo uma época que eu, como pastor, sou alertado constantemente por esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque estas pessoas também que estão sendo indiciadas nesses inquéritos davam muito dinheiro na igreja. Então, desculpe, eu não quero que ninguém estagne. Você possa ter progresso na sua vida, claro. Eu quero orar a Deus para todos aqui ter sua casinha boa para morar, ter o seu carro bom para carregar a sua família, vir para a igreja, voltar para casa, trabalhar. Isso é legítimo. Deus não é contra isto. Mas se alguma pessoa começar a ficar bilionária aqui quase do nada, eu vou te dizer, pode correr o risco de eu não aceitar a contribuição dessa pessoa. Mas pastor, rejeitar aí, uma pessoa chegar aqui e dizer: olha, eu quero dar 1 milhão de reais de dízimo. O senhor tem coragem de dizer que não vai aceitar? Se eu for discípulo de Cristo, eu tenho que imitar o meu mestre. Quando o Senhor encontrou com aquele jovem rico, que era milionário, Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem e me segue. Eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais pobre. Se para o meu gosto a sua riqueza não vai ajudar em nada no meu reino, vai atrapalhar. Jesus podia dizer: não, já que você quer ser crente, tá, vamos ver aí, vamos estudar uma forma de você dar uma patrocinada nas minhas viagens missionárias. Eu que esses apóstolos sofrendo tanto, quem sabe você dá uma boa ajuda aí para nós comprar uns barcos bons, uma rede nova para o Pedro e uns cavalos aí, porque a gente está andando só a pé, estamos com a perna doendo. Jesus disse: não, você quer ser perfeito, rapaz? Jovem rico, você quer ser realmente, ter um tesouro no céu? Vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e me segue. Eu creio que os apóstolos não entendiam ainda bem tudo o que Jesus estava falando, porque Jesus sabe, irmãos, que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é riqueza, é alegria e paz e poder no Espírito Santo. Eu creio que os apóstolos devem ter ficado até meio indignados, mas Jesus só não pode mandar embora. Esse rapaz quer ser crente, olha a boa vontade dele, veio atrás do Senhor. Jesus não abriu mão mesmo. E quando eles foram embora, os apóstolos disseram: Senhor, mas não estamos entendendo mais nada, nós estamos numa penúria terrível com essas viagens nossas sem dinheiro. Quando precisa de dar pão para o povo, nós não temos nada, tem que pedir pão para uma criança para multiplicar. Jesus disse: é muito difícil aqueles que têm riquezas no coração entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no furo de uma agulha do que um rico que ama a riqueza entrar no reino dos céus. Sabe, atrapalha. Agora, nessa questão que nós estamos falando aqui do nosso país, até nomes de igreja estão sendo ventilados nos inquéritos, porque muitos deles notoriamente já confessaram em vídeos, em muitos lugares, que eram de determinadas igrejas e que doavam muito dinheiro nas suas igrejas. Não, o reino de Deus não vai ser feito dessa forma. Você quer um exemplo? Veja como é a minha lógica. Eu tiro ela da Bíblia. Deus sabe, uma pergunta para você. Deus sabe, uma pergunta, qual é o número eu não sei mais os jogos que tem aí, uma telecena ainda? Acho que deve ter, né? Tem. Deus sabe o número que vai ser sorteado da próxima telecena, sabe? Quantos acreditam que Deus sabe qual vai ser o número? Claro, Ele sabe tudo. Claro que Ele sabe. Irmão, se Deus quisesse fazer alavancar a obra dele na terra para fazer grandes investimentos missionários, templos suntuosos,
fazer grandes coisas. Ele revelava um número para nós toda semana. E nós íamos lá, comprava o bilhete certo e ganhávamos. E pegávamos dinheiro, não é para o reino de Deus. Se ele não faz isso, significa que ele não está muito apoiando muito, interessado muito nesse dinheiro que procede de jogos, que procede de sorteios. Porque ele não faz isso. Eu nunca vi falar de um pastor ou de um crente que Deus revelou para ele o número e ele foi lá e comprou e ganhou. Nunca vi falar. E é bom mesmo que ele não revele, que ele não mostre, porque não é assim que Deus trabalha em nosso caráter. Nosso caráter é mais caro, é mais precioso do que o prêmio acumulado da telecena do final de ano. Muito mais. Fazer um homem tornar-se filho de Deus custa mais para Deus do que todos os tesouros dessa terra, custa o sangue de Jesus Cristo. Eu usei essa ilustração para vocês, quando o irmão outro dia me perguntou, é pecado jogar? Eu falei, não sei se é pecado ou não, sei que se Deus interessasse que nós ganhássemos, ele mostrava, ele nunca mostrou, então isso significa que não interessa por isso. Significa que Deus não interessa. Não, se você está arriscando alguma, irmão, tira o cavalinho da chuva. Vai com o que Deus está trabalhando na sua vida. Senhor, é aí que eu vou, é por aí que eu vou andar. Eu vou andar pela sua vontade, pelo seu querer. É o trabalho das minhas mãos, é o suor do meu rosto. É assim mesmo que Deus quer. Nós vamos sair um dia deste mundo e vamos herdar o céu como morada eterna. Não, pastor, mas eu queria só ganhar um tiquinho. Não, Deus está dizendo, não é por aí. Você não vai andar por esse caminho é largo. É muito fácil. Olha, todas as pessoas, quando começou era loteria esportiva, né? Quando começou lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, teve um homem aqui de Anicuns que ganhou. Lembra? Eu sabia o nome dele, até esqueci. Ele era famoso, ficou famoso. Irmão, todos os que ganharam, tem um histórico por aí, que ganharam muito dinheiro em sorteios desses do governo, tão pobre hoje. Acabou, mas o diabo desfaleceu, dissipou os bens dele. Ele ainda tem uma terrinha, que cobrou uma terrinha muito ruim para ele. Aqui, ó, pertinho de Americano do Brasil. O Monselho uma vez, pastor Célio, podia contar para nós. Uma vez ele alugou uma chacrinha lá perto de Americano, porque minha tia, minha mãe, meu pessoal, tudo foi de lá, né? Eu nasci lá. E aí ele está aquela saudade, que esse saudosinho alugou. Foi morar pertinho da casa desse homem. Como é que era o nome dele, gente? Esqueci o nome dele. Ninguém? Iron. Famoso Iron. Monselho conversava com ele lá, ele estava pobre. Ganhou muito. Vamos longe não. Sabe quem ganhou um prêmio de loteria? Não é crente também não, mas era irmão do irmão Francisco dos Anjos. Irmão nosso foi aqui. O irmão dele ganhou um dinheirão. Comprou de uma vez uns 10 apartamentos em Goiânia, comprou não sei mais o que, carro novo, papapá. Passou um tempo, eu perguntei, irmão Francisco, como é que está seu irmão? Ele disse, pobre. Eu falei, mas com aquele tanto de dinheiro? Ele disse, olha, ninguém sabe, acabou do nada, foi acabando, ele não tem mais nada. Foi quantos apartamentos ficou para ele? Nenhum. Sabe onde ele veio morar? Sol Dourado. Não estou desmerecendo o setor não, porque eu já morei lá também, viu? Eu morei lá também. Eu morei, comecei essa igreja morando no Sol Dourado. Mas estou dizendo o seguinte, quem ganhou na loteria esportiva poderia estar morando no Cristina, pelo menos, né? Eu não vou dizer morar na rua 16 de julho, onde eu moro, não, que é só de casa velha, que só tem casa velha abandonada. Que só tem casarão velho. Nós, né, irmã? Esses dias ainda bem que destruíram, onde derrubaram ela, mas estava feia aqueles casas velhos ali. Não, aqui é a parte velha da cidade, onde tem mais rato e barata. É ou não é, irmã Luciana? Vocês que nós que moramos aqui. É a parte velha. Esse museuzinho aqui era uma fazenda, não era uma fazenda? Sua avó era uma fazenda. Aqui era a sede, né? Era a sede. Então, o que adianta certas conquistas, riquezas que caem do nada assim?
não resolve a vida, não resolve o caráter, não resolve o destino, não resolve a salvação, não resolve a problema da alma, não resolve nada. Não fica triste porque você nunca ganhou e nem talvez vai ganhar. E é bom que não ganhe mesmo. Vamos terminar. Somente a fé em Jesus pode nos transformar de palha em trigo. Glória a Deus. Eu não sou mais palha, você não é palha, você não é palha, nós somos trigo e o Senhor vai nos recolher no seu celeiro. Ele tem a pá na sua mão, essa pá está trabalhando neste mundo, é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé nesse instante. Somente Jesus salva completamente, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Não é só isto, somente Jesus salva eternamente, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O machado, a pá e o fogo falam de atitudes firmes, certas, para evitar o juízo divino, para estar um dia no céu. O pecado e suas consequências precisam ser anulados, e nós vamos anular as consequências do pecado fazendo uma decisão por Cristo, aceitando o Salvador. A decisão de viver para Cristo, irmãos, muda tudo. A minha pergunta para terminar, sei que todos aqui praticamente são cristãos, mas quem sabe alguém aqui ainda está sem saber o que fazer da vida. A minha pergunta é essa: você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se converteu a Cristo? A sua fé em Cristo é uma fé exclusiva? Ou você crê em Cristo e mais uma meia dúzia de santos? Santos não te salvam não, só salva Jesus. Não tente arrumar uma salvação com meia dúzia de santos, não vai adiantar. Só existe um santo que salva, é Jesus Cristo. Só Ele. Coloque a sua mão sobre o seu corpo, o seu peito. Ore comigo as palavras que eu vou orar junto com você. Querido Jesus, a nossa fé é exclusiva em Ti. Nós Te amamos, Senhor. Estaremos seguindo os Teus caminhos firmemente, porque sabemos que a recompensa será eterna. Oramos por todas as pessoas que precisam desta salvação, que precisam desta libertação, que neste dia o Senhor possa estar alcançando outras vidas para o Teu reino. Fica conosco, Jesus, é o que nos basta.